Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Sejam bem-vindos. Temos esse podcast aqui, ó, terceira temporada, então tem muitos episódios com muitos convidados. Se você perdeu algum, vou deixar a playlist completa. Tem mais de 70 episódios para vocês assistirem, quase 80 já. A gente está chegando nos 80 episódios. Então essa é a nossa terceira temporada. Sai todo domingo às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina e lá no Spotify também. Temos o canal de cortes no YouTube e Instagram, TikTok. Vocês encontram em todas as redes como Vida de Mãe Podcast. E tem o meu também, Fabi Santina, para vocês ficarem por dentro de tudo. Bom, eu sou a Fabi Santina, sou influenciadora há mais de 13 anos nessa internet, escritora, podcaster, mãe da Gigi, e a gente vem aqui para conversar sobre a realidade da vida de mãe, né? As delícias, as dores, porque nem tudo são flores nessa maternidade, né? Como dizem, ser mãe é padecer no paraíso, porque sim, tem o seu lado incrível, maravilhoso, mas tem as suas dificuldades também. Então a gente tá aqui não para romantizar, mas também não só para falar da parte ruim, não, tá? E hoje nós vamos conversar com a nossa convidada, que também já trabalha há 10 anos nessa internet, mostrando a sua rotina, sua família, sendo empreendedora, compartilhando as viagens, já é mãe de 2 e está gravidinha de mais um. Vamos conversar com a Fran Rezende. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Que honra, que gratidão estar aqui com você. É um Muito prazer. feliz. Já acompanho o seu trabalho há um tempo, acompanho o podcast também. Já vi algumas amigas maravilhosas, pessoas muito legais aqui passando. Sim. E estou me sentindo muito honrada de estar sentada aqui hoje para conversar com você. Obrigada. E você também está há muito tempo na internet, né? Já compartilhando conteúdo faz bastante tempo. A gente fala que a gente chegou 13 anos, você está mais ainda, né? Uhum. Mas se eu falo que eu cheguei enquanto tudo era mato, imagina você, já estava lá. E se você tá há 10 anos, você começou quando você estava grávida do seu filho? Isso! Foi aí que começou? Eu falo que os filhos trouxeram empreendedorismos diferentes para mim, Sim. né? O Henrique me trouxe a internet, porque eu sou de formação, eu sou jornalista. Uhum. E aí eu estava trabalhando na área quando eu engravidei dele. E bem na parte de assessoria de eventos. Então, era virada de noite, final de semana. Eu falei assim, não, eu quero ser mãe. Agora que eu tô grávida, é meu primeiro filho, eu quero me dedicar à maternidade mesmo. E aí, eu saí do trabalho, pedi a demissão para ser mãe, né? Para profissão mãe. Mas enquanto tava grávida ali? Enquanto eu tava grávida, mas foi bem no comecinho. Logo que eu descobri, eu já falei assim, não, eu que quero a demissão, vou ficar e tal. E aí, eu passei a gestação e também cuidando dele já em casa, sem trabalhar. Uhum. Sem trabalhar não, né? Porque comecei a trabalhar em casa. Mas foi um período maravilhoso, sim. Mas o que te fez decidir criar conteúdo, assim? Então, foi quando eu tava grávida que começaram os... Tipo, já tava rolando muitos blogs, né? Uhum. Então, os blogs já existiam, vários blogs. Tinha a Fernanda Florey, maravilhosa, com vestida para casar. Não era vestida de mãe ainda. E eu, quando fui casar, acompanhei o blog dela. Então, assim, já acompanhava os blogs, adorava. E eu sempre gostei de escrever. Por isso que eu fui jornalista, Você né? começou com blog? Isso, eu comecei com blog. Aí era Crônicas de Miss Mãe. E eu escrevia crônicas, eu vi que seu livro, né? Eu também escrevia crônicas sobre essa fase. E aí eu comecei bem na gestação. Então, nem sei se ainda existe entrar no login. Mas aí tinha as crônicas da gestação, de como eu descobri a gravidez. Era tudo engraçada, sabe? Tinha uma coisa engraçada no final. Uma coisa cômica. E aí, do blog, começou o Instagram muito forte. Já tinha, mas era mais compartilhamento de fotos, de imagens. E aí, o pessoal do blog, mais antigo, pode ser você, inclusive você tinha blog? Comecei com blog também. Então. Aí começou a migrar para o Instagram e eu vi uma oportunidade interessante, com textos mais curtos, com fotos também que era mais foto e texto, isso, né? Não tinha vídeo igual tem hoje. Não começou tinha. Completamente só com foto, né? Só com foto. Era tipo, por isso que eu falo, tudo era mato. Eu lembro que eu fazia uns vídeos, quando liberou aqueles 15 segundos, você lembra? Eu fazia uns vídeos, não tinha música, não tinha nada. Então, eu tinha várias técnicas. Eu gravava com outra caixinha de som do lado, para aparecer a música no fundo, sabe? E aí eu gravava os vídeos, não tinha como cortar muito, sabe? Não tinha muita edição, né? Era mais vida real mesmo. segundos, né? Mas é isso, chega com tudo. Então, o Henrique trouxe esse empreendedorismo para mim, porque eu comecei a escrever sobre a gestação e aí acabei migrando para
para uma influenciadora, né? Ou blogueira no começo e depois influencer. Começou como... É isso, né? Foram blogueiras, aí vieram youtubers, aí o Instagram veio, aí virou influenciadora, né? Porque aí agora é independente da rede. Exatamente. São influenciadoras. Exatamente. Você já tem 2. Eles têm 10 e 6, né? Que você Isso. falou. Um menino, uma menina e agora a gravidinha. Ai, de uma menina. De uma menina. De mais uma menina. Mais uma menina maravilhosa. E todos foram planejados? Olha, o primeiro foi. Henrique foi super planejado. A gente queria mesmo já logo ter e tudo. Mas até que eu parei de tomar um trava a língua. Isso pode ir pra edição. Pode virar um como. O Henrique, ele... Nossa, até perdi o que eu ia falar. Você parou de tomar anticoncepcional? Isso, Eu parei de tomar anticoncepcional com ele e pensei assim, vou engravidar, sei lá, daqui a 1 ano, né? Vai demorar. Vai limpar o organismo e tal, né? Minha filha, no outro mês... Foi rápido assim? Foi muito rápido. Então, a gente tinha até uma viagem planejada pra Disney, só eu e o meu ex-marido. E aí, a gente foi tudo e já foi pra fazer o enxoval. Mas aí você já tava grávida quando você foi, já sabia grávida. tudo, não descobriu lá, descobriu antes? Não, descobri antes. Aí já fui pra fazer o enxoval. Já aproveitou a viagem, já. Chamam, quando você vai viajar, quando tá grávida, né? Chamam de baby moon. Que é como se fosse a lua de mel do casal antes de ter filho, né? Não teve isso, não. Já foi logo no... Já foi uma baby moon barra enxoval, né? Foi bem, já aproveitou ali a última viagem antes dos filhos chegarem. Foi mesmo. Foi maravilhosa a viagem também, Henrique, maravilhoso. Agora, a Laura foi bem surpresa. Não foi planejado? Não foi planejado. Foi uma coisa assim, sabe aquele anticoncepcional de pausa? Uhum. Você pausa 5 dias, né? E menstrua e tudo, e depois começa a tomar. Então, eu já estava sentindo todos os indícios que eu ia menstruar e tudo, mas segundo dia de pausa, não menstruei. Aí eu falei assim, bom, vou esperar, né? Nada. Aí quando foi no 6º dia de pausa, eu não tinha menstruado, mas estava sentindo forte. Eu falei assim, vou esperar mais uma pausinha, né? Pra descer. Antes de voltar a tomar. Antes de voltar a tomar. Aí, por minha conta própria, eu decidi parar mais uns 2 dias. Esperar mais 2 dias. Nesses 2 dias eu engravidei. E aí a minha médica explica que as dores que eu estava sentindo não era de cólica de menstruação, era da ovulação. E aí você tava ovulando. Eu tava ovulando 2 vezes no mês. Olha que maluco. Nossa, que maluco. Fértil. Que isso, imagina. Era pra ser, né? Era pra ser. E veio Laurinha, surpreendente. Eles têm 4 anos de diferença. Sim. E eles se dão super bem? Muito amigos, muito, muito, muito. Parceiros de vida mesmo, sabe? Maravilhosos, assim. E um dá muito suporte emocional pro outro. Apesar das brincadeiras serem diferentes, das manias serem diferentes e tudo, eles dão suporte emocional um pro outro. Por isso que eu acho que é muito gostoso ter irmãos, você sabe, né? Eu tenho, né? Eu sei. Mas quando veio essa gravidez surpresa, assim, como que foi pra vocês receber essa notícia? Porque não tava planejando. Você nem planejava ter outro? A Laura, no caso? Porque já tem a terceira também é surpresa. Também foi surpresa. Fala, dá uma pausa. A Laura a gente não planejava. De jeito nenhum. A gente estava esperando, assim, a gente queria ter um 2º filho, mas naquele momento não, né? Então, foi um baque, sim, né? Mas eu logo me apaixonei de cara. Eu falei assim, mas o filho a gente queria mesmo e tudo, né? Mas eu acho que para o homem isso é mais desafiador, né? Porque o homem é mais racional, aí vai lá fazer as contas e tudo. Então, pro meu ex, eu acredito que tenha sido mais desafiador. Sim. Mas depois tudo ficou bom também. E aí foi só alegria a gestação. A vinda dela, ela trouxe só alegrias pro lar. Maravilhosa. Sim. E aí você falou que essa última também foi surpresa. Pois é, né? Porque quem me acompanha aí sabe que a novela deu uma reviravolta. Meu Deus do céu. Sabe aquela temporada que termina e depois começa a outra? O quê? Como assim? Pois é, foi o meu. Tanto que, porque assim, eu tive o meu relacionamento com o meu ex-marido foi de 12 anos, né? Então, eu tava 12 anos já com o Paulo e tudo. Quem me acompanha desde o começo acompanhou esse início dessa relação, né? E acompanhou tudo praticamente, né? Porque 12 anos o Henrique tem 10. Sim. Né? Então acompanhou uma praticamente história. tudo tá na internet ali dessa história. Exatamente. E no final do ano passado, nosso relacionamento chegou ao fim, né? Entre marido e mulher, né? Mas continuou como amigos, como pai das crianças e tudo. E nesse processo, como eu sou muito intensa, eu mergulhei num autoconhecimento muito forte, muito, muito. Já tinha já um tempo. E eu falo até que todo mundo pergunta, né? Por que você se separou? O que te motivou a essa separação?
Já vou usar o teu canal aqui já compartilha. Para compartilhar. Foi uma diferença de pensamentos. Porque eu comecei uma transformação emocional. Porque eu acredito não, tenho certeza que eu sou uma dependente emocional, como muitas mulheres que estão assistindo agora podem ser também, né? Se consideram ou imaginam, ou agora podem despertar para imaginar que isso possa ser. E é uma coisa muito do feminino, tem muitas mulheres que sofrem com essa dependência emocional, não só mulheres, homens também. Mas o feminino, porque a gente tem essa carência muito grande, né? De carinho, de atenção, a gente é criada com essa coisa, com essa vontade. E às vezes quando a gente não tem isso, em algum momento, isso pode afetar. Então, eu era uma dependente emocional e ele era uma pessoa mais racional, mais controladora e tudo. Só que enquanto a gente estava assim, nesse escopo, né? Tava tudo fluindo bem, né? Tava tudo se encaixando. Mas a partir do momento que eu me sinto doente, assim. Eu não tô mais feliz, assim. Eu me sentia deprimida. Já não tinha muito sentido algumas coisas. Eu comecei a ficar confusa. Procurei ajuda terapêutica e comecei a mergulhar em mim mesma, né? No meu autoconhecimento. Nessa redescoberta dessa nova Fran, eu comecei a mudar coisas que eram negativas e passaram a ser positivas. E chamava ele para essa mudança também. Vamos mudar comigo, vai também procurar, junto, vamos né? Evoluir, vamos não sei o quê. Eu comecei a voar muito no meu pensamento, na minha intuição, na minha vontade de crescer, sabe? Na minha vontade de ser mais ainda mulher, de ajudar mais pessoas. Nossa, tantos desejos maravilhosos começaram a tomar conta de mim. E mais do que esses desejos, a força para tomar atitudes. Né? Então, isso foi transformando de uma tal maneira e ele não acompanhou essa transformação, não foi junto comigo. Então, teve uma disparidade assim, emocional muito forte. Né? E isso desestabilizou muito o relacionamento como casal. Né? A partir do momento que você não acompanha uma linha emocional... eu falo assim, né? Que o amor não sustenta uma relação. Sim. Eu acho que vai muito além. Tem a forma de se relacionar. Os dois têm que estar querendo o mesmo objetivo de vida, né? Então, se os dois não estão remando para a mesma direção, o barquinho não vai para lugar nenhum. Exatamente. E aí começa a perder o sentido, né? Porque tá um com cada remo. Cada um querendo ir para um lado totalmente diferente. Exatamente. E aí foi isso, e assim, num final, assim, um pouco mais turbulento e desafiador, porque, obviamente, 12 anos, 2 filhos, uma história... E existia muitos conflitos emocionais dentro dele também. Porque ele também se viu doente emocionalmente, né? E acabou que o processo de cura dele foi um pouco mais diferente ou desafiador do que o meu, né? Sim. Então, esse deixar foi muito difícil e tumultuado. Demorou um pouco de tempo para acontecer isso, porque a internet, ela teve muito julgamento depois e tudo, você imagina, né? Mas, assim, a internet, ela olha um trechinho ali, né? Um pedaço curto de tempo. E com aqueles olhos julgadores de que as próprias expectativas que as pessoas criam baseado naqueles segundos que elas assistem do dia a dia, né? Exatamente. Sendo que elas não sabem a sua história como pessoa, a história dele como pessoa e a história de vocês como casal fora das telas, né? Fora das telas. Porque a gente não tem como... Eu falo assim, se eu tive uma responsabilidade nisso tudo, foi porque eu colori demais em alguns momentos. Eu acho que a internet faz você fazer isso, né? O nosso trabalho é um trabalho desafiador emocionalmente, porque em muitos momentos você tem que escolher. Será que é isso? Eu preciso postar mesmo? Ou você acha que isso eu posso guardar para mim? Você acha que eu tenho que colorir mais? Ou posso deixar isso aqui mais preto e branco porque eu não tô afim hoje? Então, isso tudo eu comecei a lidar de uma maneira diferente. Mas antes não, era desmedido. Porque era uma vontade tão grande de mostrar algumas coisas, de compartilhar algumas coisas que... Parecia que era tudo aquilo de cor, mas nunca foi tão colorido assim, nunca é. E às vezes também é porque a gente quer que esteja daquele jeito. Pois é, né? Espelho. A gente não quer ver, a gente sabe no fundo, às vezes, que alguma coisa não tá tão colorida assim, mas a gente não quer botar fé e não quer que os outros vejam muitas vezes também. Isso mesmo, porque é aquele álbum de fotos. É aquelas fotos que você escolhe para colocar num álbum. E você vai escolher as fotos tristes? Você vai escolher aquela foto que você tá ali chorando, amargurada num cantinho da casa? Vai falar, por favor, tira uma foto agora, né? E aí posta. Não,
a gente escolhe para o álbum de fotos as melhores fotos, as mais bonitas, as mais coloridas. E as pessoas que julgam o que a gente faz, às vezes, né, naquele perfil, estão esquecendo que muitas vezes elas imprimiram essas fotos. E são essas fotos, esses álbuns que estão na prateleira delas. Sim. E é a mesma coisa num perfil no Instagram, né? Mas, claro, a diferença é que a gente influencia outras pessoas, né? Então, aquele álbum de fotos não é só nosso. Quando você que as pessoas deixa elas se de ser comparam privado. com a vida dos outros que elas estão vendo na internet, mas sem lembrar que atrás desse álbum de fotos tem muitos outros momentos que não são compartilhados, né? Exatamente. E que a gente não tem a obrigação de compartilhar. Principalmente uma obrigação emocional, porque eu acho que isso que está levando muitos influenciadores à envolve depressão. outras pessoas também, né? Exatamente. Tipo, uma coisa é você compartilhar um problema pessoal que é totalmente seu. Exatamente. Uma coisa é quando envolve uma relação, envolve filhos, envolve toda a família. Exatamente. Então, tem coisa que não cabe ser compartilhada em certos momentos, mas aí as pessoas não enxergam que isso pode ter acontecido por muito tempo antes de vocês tomarem uma decisão. Exato. Né? Para eles parece que foi do nada, assim, agora separou, mas... até ontem estava tudo ok. Não estava, não foi da noite pro dia. Nunca tá 100% ok quando uma decisão como essa, depois de um relacionamento de 12 anos, é tomada. Principalmente quando se envolve filhos, né? Sim. Então, foi uma decisão muito desafiadora, muito pensada, teve muitas tentativas, tiveram muitas tentativas. É que eu não expus isso porque realmente não era só para mim, né? Era para ele também. E sabe, Fabi, eu fico pensando o que os filhos de casais, por exemplo, que têm alguma entrave ou conflitos ou se separam, como esses filhos, essas crianças pequenas daqui a alguns anos, porque a internet é um arquivo eterno, sabe? Sim. Então, aqueles vídeos, aquelas fotos, aquelas falas estarão ali o tempo todo. Então, o que os nossos filhos vão ver depois? Eu penso muito sobre isso, porque eu acredito na cura tanto de qualquer pessoa, eu acredito numa segunda chance, numa cura emocional. E aí, a pessoa se cura emocionalmente, ela tem uma nova vida, mas aquele passado está registrado, né? E aquilo, então, vocês deixam de ser um casal, mas você nunca deixa de ser mãe, ele nunca vai deixar de ser pai, e a relação nunca vai ter deixado de existir. Exatamente. Né? Vocês só seguiram caminhos diferentes daqui para frente. Isso. Mas o passado, ele não vai ser apagado, ele sempre vai existir. E para as crianças, vocês como família sempre vão existir. Então também, nem só na internet, né? Vamos até antes da internet existir. Quantos casais, depois que se separam, ficam naquela briga e julgamento e falando para os filhos, porque seu pai isso, porque sua mãe aquilo. E o quanto isso afeta, né, as crianças. E hoje com a internet traz muito mais essa visibilidade, quando a pessoa decide expor toda essa briga que não precisa ser exposta. Além de ficar documentado. Para as crianças acompanharem isso lá no futuro, né? Então, é muito complicado. E como que foi para as crianças quando vocês tomaram essa decisão, quando vocês se separaram? Para eles foi muito desafiador. Foi um mergulho. Se foi um mergulho para mim e para ele, imagina para eles. Mas os meus filhos, nossos filhos, né? Diferentemente dos nossos seguidores que acompanhavam a gente virtualmente, eles acompanhavam a gente fisicamente também. Então, não tem como dizer que uma criança não sente não o que está percebe acontecendo. que tem alguma coisa. Não percebe o que está acontecendo, né? E a gente sempre foi muito verdadeiros. Toda vez que a gente conversava, a gente está conversando, as conversas começaram a ficar mais longas, os desafios começaram a ficar mais longos, as emoções dos dois começaram a ficar mais intensas. Então, assim, tudo isso foi um processo mesmo, né? Mas, a partir do momento que eu entendi que esse processo estava pulando um nível de intensidade, eu entendi que ia também prejudicar eles, a decisão também foi por eles. As pessoas julgam falando assim, você separou, não pensou nos filhos. Nossa, pensei muito neles. Foi justamente pensando neles, né? Nossa, porque a gente, eu assim como a minha mãe, por exemplo, assim como a minha avó, nós éramos mulheres dependentes emocionais. A gente estava sempre revivendo um ciclo. Sabe aquela história? As histórias se repetem em busca de uma solução. Cabe a nós quebrar esse ciclo, né? Se eu não continuasse nesse ciclo de dependência emocional, e eu estou falando por mim, não os outros desafios que essa dependência emocional gera. Então, eu estou falando só sobre mim. Se eu continuasse nesse ciclo de dependência emocional, a Laura poderia ser uma dessas, continuar esse ciclo. Então, pensar numa questão assim, pensar nesse autoconhecimento, nessa minha transformação, foi pensar nela também. E as pessoas não sabem que depois disso, né?
foi uma reviravolta também para ele, para o Paulo. Então, ele foi procurar ajuda, ele foi procurar o caminho dele. Infelizmente, algumas pessoas precisam procurar essas coisas, essas soluções na dor, né? Por serem muito racionais. Mas ele está nessa busca desse caminho, ele está melhorando. As crianças falam tanto que mudou, tanto que ele está diferente, tudo. Ele está no caminho dele, ele está na busca dele. Olha, então, talvez uma decisão, sabe? Deus escreve certo por linhas tortas, pode mudar o destino de muitas pessoas. E o Paulo, quem que reflete ele? O Henrique. Então, é o Henrique que reflete o Paulo. Então, o Paulo também está quebrando um ciclo para que o Henrique seja um novo homem. Sim. Com as vontades dele, com as aptidões dele. E para sua filha também, né? Porque referência masculina para ela é ele, né? Então, e de como você também, o quanto você aceita num relacionamento também é referência para ela, né? Sim. Então, o quanto isso é importante. Tem muita gente que fica assim, tem que ficar junto independente de tudo. Não. Porque, é lógico que a gente sempre quer que os pais estejam juntos para aquela criança. Mas a qual custo? A qual custo? Né? Exatamente. A custo de você ter brigas constantes dentro de casa, falta de respeito, que eles vão crescer aprendendo que isso é o normal. Então, às vezes, é melhor manter o respeito e estar separado e que tenham, né, a criação ali com os pais estando felizes, cada um no seu caminho, do que infelizes estando juntos, porque as crianças percebem, as crianças não vão, só porque os pais estão juntos, para elas tá tudo bem. Não adianta os pais estarem juntos e infelizes, né? E eles vão repetir esses comportamentos quando eles começarem a se relacionar. Então, se a partir de um certo momento da vida deles, eles só conseguiram ver os pais separados emocionalmente, sem carinho físico, sem toque físico, sem surpresas agradáveis, sem alegria no lar, eles vão repetir isso no próximo... Podem, né? Repetir isso no próximo relacionamento. Então, é observar tudo isso mesmo. Se consegue fazer a mudança dentro do relacionamento, isso é perfeito, é maravilhoso. Mas se fica impossível para algum dos lados, se chega num limite de algum dos lados, né? Conversa sobre isso é importante, porque às vezes aquela história terminou. Aquela história de relacionamento, naquele formato terminou. Outra história de relacionamento está surgindo por aí, que é o que está acontecendo com a gente, né? Então, apesar de todos os desafios, a gente tem um relacionamento hoje super amigável, né? Então, a gente tem a guarda alternada, compartilhada alternada, né? Como que funciona? É uma semana comigo e uma semana com ele. Ah, tá. Então, os dois têm o mesmo tempo. Porque na minha cabeça é muito importante para eles também que eles tenham contato com o pai. E ele também concorda que eles precisam ter o contato com a mãe. E o Paulo é um pai maravilhoso. E dividir as responsabilidades, Exatamente. né? Não ficar naquela coisa de... a mãe que cuida da escola, isso, e o pai só fica no final de semana com a parte boa, né? Tipo, a responsabilidade é dos dois por igual. É dos dois. E eu confio nele para isso. Ele é um pai, um excelente pai. Carinhoso, certinho com as coisas, sabe? Muito responsável, comprometido. Então, sem problemas nenhum. E, assim, tá sendo ótimo. Apesar de desafiador no começo, agora já tá começando a desmembrar isso. As crianças estão começando a entender emocionalmente. O percurso tá se alinhando, sabe? Isso faz quanto tempo? Nossa, foi em setembro do ano passado. Fez um ano agora. Fez um ano agora. Exato. Nossa, nem tinha parado para pensar. Fez um ano agora, exatamente. Então, para eles, tudo muito recente. Muito recente. 10 e 6 anos, né? 9 e 5, então, né? Quando começou. Isso. Então, para eles ainda é muito recente, até entender, até passar por todos os processos. E tiveram muitos desafios, muitos. Não foi fácil. De jeito, não está fácil ainda. Eu acho que sem romantizar mesmo, sabe? E tem os momentos difíceis de mergulho de novo, porque está muito recente, é uma ferida, né? E toda essa intensidade, né? Por exemplo, agora com o terceiro filho. Todo mundo, meu Deus do céu. Teve seguidora que falou assim, seguidoras queridas. Fran, fiquei 2 meses sem te seguir, de repente você já tá aqui. O que tá acontecendo? Foi uma reviravolta. Foi, nossa, total. E eu conheci o Michel, né? O meu namorido. Nesse processo de mergulho, de transformação. E olha, Fabi, como eu pedi, como eu orei para que
essa chama de paixão, de amor, não se apagasse dentro de mim. Eu falei assim, você não se fechasse pro mundo, né? Se não fechasse pro mundo. Foi uma das coisas que eu percebi. Muita gente fala assim, nossa, agora eu não quero saber mais. Deus me livre, não quero. Nossa, eu nunca falei Deus me livre. Eu falei, quem me dera me apaixonar de novo? Quem me dera encontrar uma pessoa maravilhosa de novo? Eu mereço. E eu acho que isso tem a fase do autoconhecimento, sabe? Porque você se sente tão merecedora de amor, de cuidar e ser cuidada, que você fala assim, poxa, eu não posso fazer isso sozinha. Eu posso, claro. Mas é mais legal fazer isso com alguém, né? Então, eu orei, pedi muito. E eu falo que a gente atrai o que a gente deseja, né? Sim, que a gente pede, né? Com muita fé, com muita força. E eu, em muitos momentos, chorando, no meu apartamento vazio ainda, reformando antes de mudar. Meu Deus, me deixa sentir uma luz de novo, me deixa sentir uma esperança, né? Porque aqueles momentos você estava sem esperança ainda, né? E aquilo foi brotando, e eu acabei conhecendo o Michel, que é uma pessoa maravilhosa, encantadora, uma criança, uma alma infantil, uma alma de criança, sabe? Com aquela felicidade, com aquela vontade de fazer as coisas, com aquela liberdade. Foi, assim, como se fosse uma cura soprando, sabe? Em mim. E, me apaixonei, claro, né? Mas com uma consciência muito forte do que eu merecia, do que eu queria e do que eu não queria. Principalmente do que eu não queria. Sim, agora você já falou, eu já passei por todas essas experiências e daqui em diante eu quero ou que seja desse jeito ou não aceito diferente, Exatamente. Né? E com ele foi assim, foi indo assim, eu fui falando, fui colocando, fui pontuando, a gente foi se entendendo, foi se aproximando, se conectando cada vez mais, uma conexão tão forte que hoje eu sei que era uma conexão de cura. Ele precisava ser curado e eu também. E num momento tão intenso que a gente estava passando, né? A gente conseguiu se conectar e se curar juntos. E a cura foi tão forte que gerou uma vida. Do nada de novo. Do nada. Não, realmente não é do nada, tá, gente? Eu não tava de DIU, né? Vai nascer com... Não, teve essas histórias, não. Foi realmente um vacilo consciente, eu falo. Mas realmente eu sou muito fértil. Não tava tentando, mas sabia que tava no risco ali, né? Exatamente. Porque eu parei de usar qualquer método concepcional já tem mais de 3 anos. Vai fazer 4 anos agora. E porque eu queria realmente sentir o meu corpo, fazia parte do meu autoconhecimento, né? Então, por exemplo, acompanhar o meu ciclo foi muito importante para eu entender, me autoconhecer. Sim. E a gente muda muito, né? Eu tava até ontem, eu participei de um podcast da Kátia Damasceno e do doutor André Vinícius, e ele é ginecologista e fala muito sobre ciclos hormonais, né? E o quanto a mulher, ela passa por diferentes fases dentro do ciclo. Então, assim, a cada uma semana, a gente tá vivendo hormonalmente uma coisa completamente diferente, e isso muda muito o nosso humor, a nossa disposição, tudo. Afeta tudo, assim, da nossa vida. E o homem não, né? Ele é uma constante do início ao final da vida hormonalmente. Exatamente. A gente não. A gente até os 12 anos é de um jeito, aí começa a menstruar até os 40, 50, outro, aí passa pela fase da menopausa. Então, assim, a gente passa por muitas mudanças o tempo inteiro. Fora a gravidez, fora o pós-parto. Mulher de fases. Não é à toa que é mulher de fases. Só que a gente usa, né, tantos anos de anticoncepcional e muda tudo. Isso. Que a gente, às vezes, não aprende a sentir o nosso próprio corpo, né? Eu fiquei muitos anos também sem anticoncepcional. Então, eu sabia exatamente o dia que eu tava ovulando. Sabe, assim, certinho. Eu sinto a diferença no meu corpo de temperatura, disso. E aí, tanto é que eu recente estava usando o Implanon. E eu falava, gente, eu estou sendo outra pessoa. E eu sinto isso. Eu falei, eu não sou essa pessoa, eu não sou assim. E foi 1 mês da retirada, eu falei, eu voltei ao normal. Essa sou eu. Isso. Mas você vira outra pessoa com anticoncepcional, com hormônio, enfim, com essas questões. Então muda muito, né? Porque é como se você estivesse pegando todas essas emoções intensas que a mulher tem nessas fases, né? A ovulação, a fase lútea, né? A fase da menstruação de fato. Você pega todas essas emoções que são importantes para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução, e tampa. Sabe? Sim. Coloca uma tampa ali, então fica tudo abafado ali e de repente aquela tampa sai de tanta pressão e explode. Sim. Ou numa depressão, ou num ataque uma crise de ansiedade. Então, eu acho muito importante, pelo menos uma vez na vida, que bom que você já teve
essa experiência de você entender. Porque eu comecei a me entender muito assim. Tipo, de não assinar contratos numa fase lútea, por exemplo. Que eu sei que eu tô muito depressiva, triste. Talvez eu vá tomar decisões ruins, né? Então, esperar a fase que eu tiver mais calma, mais concentrada. Tudo da minha vida começou a melhorar muito em relação a isso. Até quando os meus sentimentos vinham muito tristes, eu me concentrava. Não, são as minhas emoções, são os meus hormônios. E eu conseguia concentrar, respirar e virar, fazer uma virada daquilo. Assim foi muito importante, então, a menstruação. E agora, voltando ao assunto da terceira aqui, foi um período que eu estava muito consciente. Eu falei, não, eu estou ovulando. Eu estou ovulando. Era nítido o corrimento, a cólica, a temperatura. A né? vontade, o desejo é diferente. A vontade, o desejo, né? Nossa, eu me senti como que é? Um pavão. Uma pavoa. Maravilhosa. Então, assim, eu tava ali. Mas foi bem no finalzinho. Mas tinha um desejo? Tinha. E hoje eu sei, e eu falo isso até com vontade de me emocionar, porque a gente sempre fica perguntando qual que é o nosso propósito de vida, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso propósito. E dentro do meu propósito de vida, eu não tenho dúvidas de que está o ser mãe. E eu tinha a fertilidade. Não é o ser mãe só de ter um filho, é a fertilidade, é me sentir fértil. Isso para mim é muito importante, sempre foi, sabe? E hoje eu tenho consciência plena disso. Sentir fértil me dá como se fosse um poder. Eu acho que é o poder da mulher, a fertilidade. E depois da separação, eu acho que tinha cortado essa fertilidade, como se cortasse um cordão umbilical. E eu me senti muito mal, muito fraca, com energia muito baixa. Né? A partir do momento que eu comecei a me sentir fértil de novo, nossa, as minhas bochechas rosaram, meu cabelo ficou brilhoso, né? Todo mundo falava, nossa, como você tá linda, não sei o que. Não, tô me sentindo amada, tô me sentindo fértil, né? Então, essa sensação da fertilidade gerou essa princesa aqui, né? Essa vida. E eu acredito fielmente, Fabi, que tudo pode ser... providências e tudo são providências. Tudo na vida são providências, né? Pra gente aprender ou pra gente evoluir. Mas um filho, ele não é providência, ele é uma bênção. É ele que escolhe vir até a gente. É ele que escolhe a família que ele quer chegar, o ventre que ele vai ser gerado. Então, esse milagre acontecer comigo nesse momento, eu não tenho dúvida que faz parte da minha cura. Não tenho dúvida que veio para me colocar no caminho que eu precisava ser colocada novamente, né? Independente de estar num outro relacionamento ou não, o meu processo de cura tem a ver com essa criança e ela é muito importante, muito maravilhosa e muito especial. Ela já tem nome? Já, mas ainda é segredo. Não compartilhou ainda. É segredo, depois eu te conto nos bastidores. E como foi contada essa gravidez para os seus filhos? Que mais um estava a caminho. Poxa, esse é um vídeo que viralizou lá no meu Instagram. Depois, se vocês quiserem colocar um pedacinho, tá muito bonito. De repente, né? Então, eu não tava nem esperando contar sobre o namoro. Que a gente tava super Eles não sabiam, discreto. Você não tinha contado ainda. Não tinha contado do namoro, tava super discreto. Ele também ele é super low profile, né? Então, ele não expõe muita coisa nas redes sociais. E eu também... tava nessa vibe, assim, nossa... De não é o momento ainda. Não é o momento ainda e tal. Tava curtindo mesmo, né? Essa coisa meio nos bastidores. Tava diferente, tava gostoso. Então, a gente tava levando numa boa. E aí, de repente, eu engravidei. A notícia da gravidez. Eu, caramba, agora não tem como me esconder mais. Porque a barriga vai aparecer e tudo, né? E aí, eu falei assim, não, agora eu tenho que falar. E agora eu tenho que falar dele e tenho que falar da gravidez. São duas notícias. Na falta de uma, são duas. E eu pensando, meu Deus, como eu conto pra eles, né? E assim, eu converso muito com o Henrique e com a Laura sempre. Sempre falei sobre isso. Sempre falei sobre a vontade da mamãe de ser feliz. A vontade da mamãe... Por que a mamãe tinha se separado? Porque a mamãe estava buscando a felicidade. Estava buscando preencher uma coisa que já tinha ficado vazia. Conversava com eles muito assim, contando historinhas e tudo, fazendo carinho, né? Então, nesse dia, o que eu fiz? Eu peguei as caixinhas, porque eu guardo tudo deles de recém-nascido, de bebê, né? Numa caixinha, Henrique e Laura.
E aí, dei as coisinhas da maternidade, toquinha e tudo, coloquei nessas caixinhas e coloquei em cima do sofá. Eles chegaram da escola, eu falei assim, olha, eu tenho 2 notícias maravilhosas para dar para vocês. E elas têm a ver muito com essas caixas. Eu quero que vocês olhem. Eles abriram. Nossa, piraram. Porque, assim, eu sempre mostrei picado. Nunca peguei a caixa e mostrei inteira, sabe? E aí eles viram, nossa, minha chupeta foi a primeira chupeta. Nossa, aí começaram a brincar. O Henrique tinha uns cartõezinhos do chá de bebê dele que eu tinha pedido para os convidados escreverem os desejos, sabe? Sim. Nossa, ele começou a ler aqueles recados, se sentir muito amado, né? Porque tinha tantas pessoas que nem tinham visto ele ainda. Eu falei assim, isso aqui era quando você estava na barriga. Olha como você já era muito amado antes de nascer. Aí ele ficou todo feliz, a Laura também, viu a toquinha. E aí depois eu comecei a contar. Primeiro eu contei dele, né? Aí eu falei que eu estava namorando. Nossa, Henrique pirou, porque o Henrique tá na fase de, tipo assim... Sabe que conversinha na escola que já começa a rolar, assim, de namorico? De mirar uma pessoa, né? Não é ainda o namoro de fato, apesar de algumas crianças já falarem, né? Mas como ele tá, por exemplo, num colégio que tem também 5ª série, tem outros... E aí ele vê, né? Os adolescentes e tudo conversando sobre isso. Então ele ficou empolgado. Tanto que no vídeo mostra ele... Uai! Acredita, não sei o quê. E ele ainda falava, Laura, eu já sabia, você acredita? Aí a Laura, eu já desconfiava. Sério? Muito, 6 anos. Mas a gente é muito conectada, né? Não, que você tá mais feliz, que não sei o quê e tal. E aí, como ele quiseram saber. E assim, eu comecei a contar coisas características do Michel, que eram diferentes, sabe? Para eles entenderem que era um amigo que estava chegando com coisas legais e diferentes para ensinar, né? Por exemplo, para eles. Então, eu falei que ele tinha moto, aí eu mostrei o capacete, falei que ele gostava de jogar videogame e era um gamer muito bom, e andava de skate, o Henrique pirou. Então, comecei a contar assim, a Laura também pirou, ele gosta de... uma coisa que ele fala no vídeo que chama muito a atenção das pessoas. Aí eu falei assim, eu estou apaixonada, eu falei, né? Aí o Henrique falou assim, e ele também tá apaixonado por você? Ai, que lindo. Então, bonito ver que ele entende que precisa existir uma troca, né? Para o relacionamento acontecer. Nossa, eu fiquei muito feliz de ouvir isso dele. E aí, depois que eu contei, eu falei assim, agora a segunda notícia, né? Que eu tô grávida. Nossa... Aí foi uma felicidade, Henrique. Você tá grávida? Aí eu mostrei, levantei o vestido assim, mostrei a barriguinha um pouco mais ressaltada, mas estava no começo ainda. Tem um bebê aí! Nossa! Yes! E gritou e vibrou. A Laura, ai, daquele jeitinho dela, toda meiga, mamãe, eu vou trocar fraldinha, que não sei o quê, tal. Foi um momento muito de êxtase, assim, de felicidade. E eu entendi naquele dia que foi tão sincero. Eu filmei, mas deixei o celular escondido até para mostrar para eles no futuro, né? De como foi mostrar para ela também, né? Como os irmãos reagiram. Sim. Mas foi tão verdadeiro, sabe? Tão gostoso de assistir. E, assim, aquela sensação, poxa, eu tô no caminho. Sabe? Eu não preciso me sentir culpada, porque vem muita culpa, né, em cima de muitas coisas. Mas ver a reação tão madura deles diante de 2 notícias tão desafiadoras me fez acender uma esperança muito forte dentro de mim, sabe? Poxa, eu tô na luz, eu tô no caminho. E depois disso, ficou só a rixa de que o Henrique queria um menino e a Laura queria uma menina. Vai ser um irmão, vai ser uma irmã. Exatamente. Mas a Laura, incrível, já falava assim, não precisa nem de fazer teste. Eu já sei que é uma menina. Meu Deus. E como que você tem sentido, assim, a diferença dessa gravidez para as últimas que você teve? Assim, em relação a corpo, teve algum sintoma diferente, alguma coisa diferente? Ou todas foram tudo bem tranquilo durante a gravidez? Nossa, muita coisa diferente. E eu acho que isso tem a ver realmente com esse meu mergulho pelo autoconhecimento, pelo conhecer meu corpo, a minha mente, meu espírito, assim, tá tudo muito ligado a isso, né? Então tá muito diferente as sensações, a vontade que eu tenho de fazer as coisas. Olha, eu não tive nenhuma tive enjoos, mas os meus enjoos eram conscientes, eu sempre pensava, tô enjoando porque isso é novo para mim, né? Tá difícil de digerir essa situação. Sim. Daqui a pouco essa informação vai ser processada pelo meu corpo também, né? Não só pela minha mente. E isso vai ficar mais fácil.
repetia toda vez que eu acordava com um embrulho no estômago. E aí a sensação foi passando. A partir do momento que eu comecei a ter consciência de que estava começando a ficar fácil de digerir. Sim. Eu acho que muitas mulheres, por exemplo, enjoam muito durante todo o tempo, porque essa dificuldade de digerir aquela situação ainda está desafiadora. É tão no inconsciente, né, que o corpo acaba reagindo também. Mas você é uma pessoa que me parece, assim, ser aquela pessoa muito tranquila, que sempre tenta enxergar o lado bom de todas as situações, né? Você sempre foi assim? Sempre fui, mas não conseguia lidar muito bem equilibrar muito bem essas emoções. Por eu ser muito intensa também, nas minhas relações, principalmente, então, às vezes, dava um desequilíbrio. A minha paz, a minha empatia e a minha vontade de agir, de fazer acontecer. E eu acho que depois dessa minha transformação, tô conseguindo equilibrar mais as coisas. Sim. Por isso que isso reflete nessa gestação. Uma coisa muito importante também foi a maneira que eu recebi a informação. Porque dias antes eu tinha feito uma imersão no Arita, não sei se você conhece. Não conheço. É uma imersão que você vai, tem uma imersão mais emocional, né? E com terapias e tudo. E eu tinha feito aquela dinâmica de voltar no útero, sabe? Sei, o rebirth, né? Isso, Nossa, que incrível. Meu Deus do céu. Foi incrível, foi um momento incrível. E voltando no útero da minha mãe, eu entendi como foi desafiador para ela saber que estava grávida de mim. Né? E depois, olha que louco, depois dessa imersão que eu fui conversar com a minha mãe e com a minha irmã, elas me confirmaram tudo que eu tinha sentido, sabe? Na dinâmica. Por quê? A minha mãe me teve com 42 anos. Depois de 5 filhos já. Caraca. Fui a 6ª. E ela, depois de 10 anos do último filho. Então, ela não estava querendo mais um filho. Não era o momento, né? Tanto que ela achou que ela estava na menopausa. Quando parou de vir, entrei na menopausa. E aí ela achou que eu era fruto da menopausa, mas na verdade ela estava grávida. E quando ela descobriu, ela falou, não, senti muita vergonha. Porque naquela época, né? Naquela época ter filho com 40 era, meu Deus, vou fazer 38. Há 38 anos atrás, ter filho mais de 40 era absurdo. Nossa, você ainda faz o vucu-vucu? Era isso que pensava, entre várias coisas, né? E foi muito desafiador para ela, né? Aceitar isso. Não foi fácil de aceitar. Então, ela me contou para os filhos, ela só ficou mais em paz quando ela contou para os filhos e todo mundo vibrou com ela. Legal. Né? A gente vai ajudar a cuidar, nossa, que delícia, que não sei o quê. Mas meu pai ficou meio assim, né? Então, o parceiro também nesse momento é muito importante. Naquela época já era muito arriscado também uma gravidez depois dos 40, né? Já era risco de doença, risco até para a mãe, já era muito... Não tinha, né, tanta informação quanto hoje. Hoje já é muito mais comum. Mas naquela época não, acho que o medo também era muito grande, né? Nossa, era demais. E aí, na dinâmica, eu tinha muita ânsia, né? E ânsia e acabava como se estivesse enjoada, né? Naquela vontade de vomitar mesmo. E minha mãe conta que ela passou muito mal por conta dessa aceitação, né? Então, ela passou muito mal, tinha quedas de pressão incríveis, quase desmaiava, sabe? De tanto que ela passou mal. E esse ato, me explicaram, né, nas terapias, que esse ato da náusea, da vontade de vomitar e também da pressão e tudo, é como se acionasse no bebê uma coisa assim, ela não quer que eu fique, sabe? Então, essa sensação, a gente tem que ter essa quebra para a gente poder entender que não era. Ela estava passando mal, era difícil de digerir, né? Então, isso tudo trabalhando na terapia ficou mais leve. Depois que eu conversei com ela, então, nossa, ela falou assim, não, Fran, depois que você nasceu, meu Deus, foi a alegria da casa e tal, que não sei o quê, né? E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, esse bebê não pode ter uma sensação ruim. Se eu descobrir que eu tô grávida. Antes de fazer o teste, eu fiquei com isso na cabeça. Se eu estiver grávida mesmo, todo esse desafio que eu tô passando, eu não posso passar para ele. Eu preciso encontrar nesse bebê uma fonte de cura, uma fonte de esperança, de fé. Eu preciso amar ele desde o começo. Foi muito forte assim na minha cabeça, né? Aí, quando eu fui fazer o teste, o Michel, brincalhão, não, imagina, vai dar nada. E ele lendo
a bula. Pra ver como que foi o resultado. Ele lendo a bula, assim, pra ver. Aí ele, assim, se der uma coruzinha, né, e já tinha dado positivo faz muito tempo. E ele lá lendo, e eu assim, né, segurando o teste, deu positivo. E ele lendo toda a bula. Pra ter certeza que a resposta da Não, mas ele não tinha visto a resposta. Sabe quando a pessoa tá lendo antes pra depois ver? Porque ele falou assim, espera 3 minutos, eu vou lendo a bula. E ele às lendo, vezes, muito antes dos 3 minutos já aparece, de tão grávida que eu tava, né? Aí, eu disse, deixa ele acabar de ler a bula enquanto eu tô processando. Mas nesse momento, eu sempre mandando, meu Deus, obrigada. Filho é cura, filho é luz, é um milagre que está dentro de mim. Obrigada por esse momento, obrigada, meu filho. Desculpa se eu estiver sentindo uma emoção muito forte agora, mas é porque isso eu não esperava, né? E agora eu tô apreensiva de saber a reação do seu pai, mas vai dar tudo certo. Conversando assim, né, com ele na minha mente. E aí, quando o Michel viu, ele, tipo, abaixou assim, ficou assim com a mão na cabeça, assim, um tempo, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando ele levantou, ele pegou na minha mão, me tirou do vaso. Você não é romântica, né? Você não é romântica, você tava no vaso ainda? No vaso ainda, com o palito. Coisa maravilhosa. Aí ele me levantou do vaso e falou assim, olha, se Deus mandou um filho pra gente, se você tá grávida, então agora é pra sempre, tá? Se a gente vai formar uma família, eu quero que seja para sempre. Vamos lutar por isso. Eu vou estar do teu lado. Eu estou muito feliz. Obrigado por dar essa segunda chance. Porque o Michel tem uma filha. Ele tem 38 também. Fez 39 agora. Mozão. E ele tem uma filha de 22 anos. Faz bastante tempo. Que foi pai com 17 anos. Então, ele foi pai muito novo. Não teve convívio com ela e tudo. Mas hoje tem, claro, uma relação ótima com a filha, ela é maravilhosa, Gabi, beijo, Gabi, ela vai assistir, certeza, minha enteada gata. E teve essa relação com ela, mas não teve essa proximidade que teve, então ele agradeceu nesse momento, né, a oportunidade de ser pai de novo, que ele queria muito. E até hoje não tinha encontrado uma pessoa que pudesse, né, que tivesse também a fim de construir uma família. Encontrou eu que não tava, mas estava ali, né? Tipo, já tenho 2, não sei se quero, mas quero, né? De repente, foi uma coisa, uma bênção, assim. Então, esse momento foi um momento muito abençoado. E eu acredito que isso é importantíssimo para ela. Foi importantíssimo para ela. Eu me senti muito amada, me senti cuidada, me senti com fé, com esperança. Não só por ele, porque eu já tinha tomado essa decisão quando eu estava ali sentada no vaso, antes de saber a reação dele. Eu já tinha tomado essa decisão por mim. Isso mostra também que o meu amor próprio tá funcionando, né? Então, ela se sentiu muito amada, muito cuidada. Então, foi abençoado, foi. Mas que reviravolta, né? Nossa. Quantas coisas. Esse podcast tem que fazer 3 capítulos dele. E de parto, a gente não falou disso, né? Como que foram os seus outros partos? Isso também tem muito a ver, né, com tudo. O Henrique foi uma cesárea, e a cesárea do Henrique, apesar de eu querer muito parto normal, mas isso há 10 anos atrás, lembra que estava no começo de conversar sobre a importância de não procurar cesaristas, né? Então, essa discussão que foi muito aflorada nessa fase que eu estava grávida do Henrique. E nos planos de saúde, na época, ainda não existia esse pensamento, esse alinhamento. Então, acabei que fui para um médico, um obstetra cesarista. Não gostei, né? Porque eu queria muito tentar o parto normal. E ele já me disse logo de cara, se você quer parto normal, comigo não vai ser. Já te falou logo. Porque ele já queria marcar. Na primeira consulta, ele já queria marcar o dia da cesárea, porque a agenda era corrida, que não sei o quê. Nossa Senhora. Meu Deus, não quero isso, né? Então, eu abandonei. E aí, como na época era difícil, financeiro e tudo, não conseguia, porque é caro, né? Todos os procedimentos particulares. Aí, eu fui para o hospital particular ser atendida por plantonistas. Então, os meus médicos passaram a ser os obstetras plantonistas. E eu fui muito acolhida antes no Santa Catarina. Conheço. Você conhece? Agora não é mais maternidade, mas na época que o Henrique nasceu foi. Então foi um processo muito bom, mas eu não me conhecia ainda, não conhecia o meu corpo. Então eu não me preparei.
né? Não preparei o meu corpo e nem a minha mente para esse momento. E não tinha muita informação como tem hoje sobre parto normal, sobre como se preparar, o que saber, né? Exatamente, não tinha. E quem tinha acesso a isso é pessoas que podiam ter também coisas mais particulares, assim, né? Uma fisioterapia, mas coisas falando, assim, sobre o que você pode fazer dentro da sua casa que vai te ajudar no parto normal. Não tinha muita informação mesmo. Mas eu eu esperei até 41 semanas. Tudo acompanhada, bonitinha. Ia lá toda hora, os plantonistas viam, tá tudo bem, tudo bem. Quando deu 41 semanas de frente, não pode esperar mais, né? Vamos induzir. Então, aí eu fui para induzir com ocitocina, mas eu não entrava em trabalho de parto. E aí, quando aumentaram a ocitocina, a minha pressão subiu. Eu não sei se isso tem uma relação com o nervosismo que eu tava. Será que eu não vou conseguir? Né? Será que não vai ser assim? Será que eu vou ter que ir para uma cesárea? O pensamento, né? Então, fez com que minha pressão subisse. Aí, não tem como a gente continuar. A gente vai ter que ir para uma cesárea. Então, o Henrique foi para uma cesárea e, apesar de não ter sido uma cesárea humanizada, né? Com muitas coisas que me marcaram de forma negativa nesse processo, mas foram aprendizados também por parto da Laura, né? Foi um parto que foi muito emocionante por ser o primeiro filho, né? Então, não foi do jeito que eu queria e eu tive que trabalhar muito isso na minha mente, né? Principalmente no meu pós-parto, que veio um pouco da depressão pós-parto e tudo, mas foi um momento único de encontrar ele. Então, isso foi positivo, sabe? As dores, as coisas acontecem. Mas esse processo da cesárea não humanizada, eu levei para mim como um aprendizado. Ficar sozinha numa sala escura, passando mal. Sabe? Violências desse mundo, né? Obstétrico, que a gente, graças a Deus, está conquistando. Né? Tá se falando mais, se aprendendo mais. Para que não só pessoas que têm acesso a um plano, né, possa ter, mas também pessoas que estão ali querendo ter o parto normal humanizado ou uma cesárea humanizada também consigam, né? Então, foi um processo interessante o parto dele. Mas aí esse aprendizado me trouxe... E assim, tudo no Henrique foi um pouco mais complicado por conta disso. Então, a amamentação, né? O leite demorou para descer. O primeiro filho tudo é novidade, né? E emocional afeta muito isso, né? Então, é emocional e tudo. Mas tudo fluiu. Eu consegui amamentar ele até os 6 meses, exclusivamente. Tudo fluiu, com muita persistência, muita resiliência. Laura, eu já sabia do esquema, né? Aí eu já falei assim, não, agora eu entendi. A minha médica, eu fui para uma médica maravilhosa, doutora Ana, te amo. Inclusive, vai ser a médica dela também, tá sendo nossa médica agora também. E ela falou, Fran, por que as mulheres antigamente tinham muitos partos naturais? E só tinham parto natural, né? Porque elas se exercitavam. As mulheres antigamente iam lavar a roupa no rio de cócoras, né? Andava a cavalo, fazia um monte de coisa, né? Era uma vida muito ativa. E isso foi se perdendo com a gente na cidade, a gente trabalhando, fica sentada muito tempo. Tecnologia, as máquinas, né? Facilitando tudo. Exatamente. Então, se você quer ter um parto normal, exercite-se. Faça o seu corpo entender o que está acontecendo com ele. E aí, eu já fiz a fisioterapia pélvica, né? Fiz aquele hipnose, já ouviu falar? Eu fiz também. Você fez? Foi no 8? Ai, eu não lembro qual que eu cheguei. Não cheguei no 10. Entendedores entenderão. Não cheguei no 10. Eu não queria o parto, eu já não queria o parto normal, mas eu fiz pra fortalecer mesmo a musculatura. É importante, porque independente, né? Porque tem aquela pressão ali, é importante. E aí eu fiz o hipnose, fui fazendo direitinho, certinho. E aí o parto dela foi tudo. Eu falei assim, eu quero um parto emocionante, daqueles de novela, que não sei o que. Foi igualzinho, a bolsa estourou em casa, de uma maneira bem emocionante, a gente foi. E a Laura nasceu rapidinho, foi 4 horas de trabalho de parto. Nossa, bem rapidinho. Para quem já tinha tido uma cesárea, né? Exatamente. Para você ver como que você muda o emocional, muda a sua atitude. Porque não é só você mudar o seu mindset. É você mudar as atitudes que vão acompanhar esse mindset novo, né? Então, agora eu já sei. Então, eu vou fazer meu físico acompanhar isso. E aí, foi batata. Foi rapidinho. Eu tava com uma dilatação de 2 dedos quando eu cheguei no hospital. E depois de 15 minutos, foi para 10. Tipo, uma coisa assim, surreal, sabe? Então, Laura nasceu super... E aí ela nasceu, veio pro meu peito, olhou, ela nasceu quietinha, Fabi, quietinha.
nasceu assim com aquele olhão daquele tamanho, assim, sabe? Olhando tudo e tal. Eu assim, gente, cadê a época que os recém-nascidos não abriam o olho? Olha isso, ela olhando tudo, assim, quieta. Aí eu preocupada, né? Eu falei assim, doutora, ela não vai chorar? Ela falou assim, ela nem sabe que saiu da tua barriga, Fran, aproveita. Porque o cordão ainda tava nela, né? Aí eu deitei ela assim no meu peito, ela olhou assim pra mim, no meu olho, foi incrível. E aí eu coloquei ela no meu peito, ela já mamou instintivamente, né? Não desceu o leite, mas ela sugou, mamou. E aí ela falou assim, agora eu vou cortar o cordão. Aí quando ela cortou o cordão, a Laura chorou. Ai, me arrepia. Que é aquela coisa assim, agora ela chorou porque ela sabia que ela não estava dentro do meu ventre mais, né? Então, a importância da cesárea humanizada, que respeita esse momento do cordão, o toque, o primeiro olhar com a mãe, né? Não precisa ser um parto normal, natural. Se for que ser uma cesárea pela escolha, como foi a sua, né? Que seja nesse sentido, respeitar esses momentos, né? Quando possível, claro, né? Se não tiver nenhuma intercorrência. Foi lindo, um momento lindo. E daria para ser numa cesárea também, né? Então, de conexão, de amor, de profundidade. Depois que ela entendeu que ela estava fora da barriga, sim, né? Ela ficou mais um pouco comigo, teve os cuidados que teve que ter e assim seguiu. Mas foi maravilhoso também. E agora, nesse parto... As expectativas estão lá em cima, né? Olha, eu falo assim, igual eu tô falando para você, se tiver que ser uma cesárea, que seja uma cesárea humanizada. E eu tenho a consciência que eu tô com uma profissional que vai me respeitar e vai respeitar os momentos, né? Eu não tenho uma expectativa de escolha, mas eu tenho uma expectativa de momento, né? Uma programação de momentos, né? Então, que esses momentos sejam maravilhosos da maneira que tiver que ser, né? Se Deus me abençoar com um parto normal de novo, eu vou me sentir uma leoa de novo, vou amar isso, né? Se não for assim, vai ser de uma maneira tranquila, amorosa, respeitosa, que é o que importa também. É aquilo, né? A gente não escolhe, a gente pode se preparar da melhor forma possível para todas as possibilidades, né? Então você também já está se exercitando, você já está fazendo tudo de novo. Entrei na yoga e agora eu não consigo sair mais dessa vida maravilhosa. E yoga é ótimo, né, para gestante. Mas eu entrei na yoga antes. Quem me acompanhou nessa transformação viu que assim que eu me mudei desse processo da separação, a yoga fez parte da minha evolução, do dia que eu submergi, sabe? Nesse mergulho, assim. Ela me ajudou a ir para respirar lá em cima, né? Então, o respirar, conhecer o seu corpo, cada parte dele, o músculo, as sensações da respiração dentro de você, né? Isso tudo é uma conexão incrível que você tem, muscular, física, emocional e espiritual, né? Então, nessa gestação, eu consigo, inclusive, conversar com ela na hora que eu estou fazendo yoga, que eu estou meditando. E eu sinto ela responder, e de diversas maneiras, pelo meu corpo, pelas sensações que eu tenho, né? Então, isso tudo vai fazendo uma conexão tão grande entre a mãe e a criança, nos momentos de quietude, da meditação, da yoga, das sensações físicas, que essa conversa fica natural quando for a hora dela sair, dela nascer, né? Ela vai estar preparada emocionalmente, ela vai me avisar, o meu corpo vai me avisar. Então, é todo um processo que você constrói. A minha linha agora de percepção disso está muito mais aflorada do que da Laura. Mas é uma escadinha, percebe, né? Henrique, com aprendizados muito gigantes em relação a isso. Sim. Laura, com uma evolução e a tratativa do que eu gostaria. E agora um terceiro filho que eu já tenho a consciência de que não importa a maneira, mas que seja consciente. Né? Então, é uma evolução, não tenho dúvida. E agora você tem as duas experiências, tem aí já todas as experiências de amamentação. Falam que o segundo já é mais fácil que o primeiro, porque param-se os medos, né, que a gente tem no primeiro filho, porque tudo é novidade, tudo parece que é frágil demais. E no terceiro, então, falam que é só aproveitar, entendeu? Eu falei que, às vezes, eu tô trabalhando bastante, né, por causa da loja e tudo, porque eu empreendo também, né? Agora, mais um negócio que veio, olha só, com um terceiro filho, mais um negócio, mais um empreender, né? Então, eu tô nessa função, assim, às vezes eu me desconecto disso. E eu acho importante a gente ter isso também,
Porque se a gente só ficar focado nessa questão de tudo, você não desenvolve as outras coisas que você precisa desenvolver, né? Sim. E eu acho que isso é de tanta paz interior que eu tenho. Não é desamor de maneira nenhuma. É um amor próprio também construindo junto com o amor do filho. Sabe aquela sensação de que eu tô em paz, eu tô cuidando, eu tô gerando, eu tô nutrindo. E eu também tenho a minha vida, a minha empresa, as minhas relações e tudo. Então, tem amor para todo mundo. Para mim, para o meu filho, para os outros filhos, para o meu namorado. Então, Eu acho que quando a gente entende que quando a gente está fazendo algo de bom pra gente, isso também é estar fazendo algo de bom para os nossos filhos, a gente leva com muito mais leveza a ter esses momentos de autocuidado e tudo. Porque às vezes muitas mães, principalmente no primeiro filho, né? Tem essa cobrança de eu preciso fazer tudo para a criança. Exato. Só que quando a gente entende que se cuidar também é estar cuidando da criança, a gente começa a dar valor a isso. Então, se trabalhar é importante para você, vá trabalhar, não se sinta culpada por isso. Se cuidar, né, ter o seu momento, o seu skincare, o que seja que faça bem para a pessoa, isso também é importante porque mãe feliz, criança feliz, né? Exato, desde a gestação. Uhum. Porque eles sentem tudo que a gente tem. Uma das primeiras coisas de se formar no bebê é o sistema nervoso, que é o que capta as nossas emoções, né? Sim. Então, ele sente, ele sabe o que está acontecendo. Se ele sente a sua felicidade, se ele sente a sua paz em estar trabalhando, em estar se exercitando, em estar se relacionando com as pessoas, em estar fazendo amor, sabe? Quantas mulheres param de fazer amor na gestação? Sim. E no né? pós depois e no também, pós né? Porque também. foca só na criança. Exatamente. A criança sente todas as felicidades, né? Quando são verdadeiras mesmo. Então, a gente não pode deixar de fazer as coisas que nos deixam felizes, né? Desde a gestação. Se você entende isso na gestação, depois que você tem um filho, você continua esse ciclo. Você continua fazendo coisas para você porque você vai entender. Ele sabe que eu tô feliz, então ele vai ficar feliz também, né? E a gente tá falando muito da autoestima, do amor próprio. E é, assim, muito engraçado que o meu livro, Ai, que lindo. o infantil, que é A Garotinha que Não Se Olhava no Espelho, Oh. eu falo que eu escrevi ele justamente pensando que a gente é ensinada, nossa geração, desde criança, em acreditar no príncipe encantado. E de que nossos sonhos vão se realizar quando a gente tiver esse encontro com o príncipe encantado. Mas pouco se fala e se ensina sobre o amor próprio. Nossa. Enquanto a gente tem que se amar primeiro, para depois, sim, ir em busca de um outro amor. Exato. Né? Mas a minha proposta com esse livro é que a gente possa, com as nossas crianças, falar da importância desse amor próprio em primeiro lugar. Depois ela vai ter o amor pelos outros e tudo. Isso é natural. Eu falo, não é que eu não quero que a minha filha cresça assistindo Disney e princesas e contos de fada. Não, eu acho que isso também é muito legal. Mas que ela entenda que o amor próprio vem primeiro. Exatamente. Né? E isso não era falado antes, acho que não foi ensinado para essa nossa geração, mas que a gente pode quebrar esse ciclo e mudar isso daqui para frente. Não é só para menina, meu livro, mas é que eu acho que para menina é uma coisa mais forte, a questão da autoestima, da autoimagem, né? Então, vem muito desse lugar de a gente colocar muito a nossa vida, a nossa felicidade nas costas do outro. De achar que a gente só vai ser feliz quando a gente estiver com alguém. E aí eu acho que a sua história trouxe muito isso, de você precisou se desconectar do outro para descobrir esse seu amor próprio e então, depois de de se reencontrar, encontrar um novo amor, né? Mas entender que o seu amor próprio veio em primeiro lugar. Então, eu achei muito incrível essa nossa conversa, essa nossa história, e me fez lembrar dessa questão, que é um livro para crianças, mas querendo ou não, falando sobre essa importância do amor e da autoestima que é formada na primeira infância, Fabi, né? Que livro maravilhoso, que assunto incrível, necessário para meninos e para meninas. Vou ler para o Henrique e para a Laura. Vai chegar amor, lá na sua carinho. casa. E assim, essa sua história é uma história que é desde o início da humanidade. Deus, quando criou o homem, o que fez o homem ter vontade de viver na Terra foi olhar para o reflexo dele e sentir o amor próprio. Então, Sim. Por que a gente se desconectou de um dos primeiros dons, dádivas que Deus nos deu, que é o amor próprio? Foi o amor próprio que nos deu a vontade de ficar aqui e construir uma geração inteira.
Então, a gente não pode se desconectar disso, não pode deixar de olhar no espelho ou no nosso reflexo, né? Que tá dentro da gente, não tá externo, tá dentro. Sim. Né? Ai, mas eu adorei o nosso papo, queria agradecer. Obrigada. Eu acho que foi um assunto até que a gente foi diferente de outras conversas que a gente já teve aqui. Meu Deus, imagino. Cada um tem uma história, né, pra contar da sua própria vida de mãe, do seu próprio maternar. Cada um passa por uma situação diferente, apesar de muitas histórias terem coisas em comum. Mas é sempre bom a gente escutar novas histórias. Acho que sempre vai ter gente que vai se identificar com o que alguém vem aqui para compartilhar. E é tão bom você escutar que outras pessoas passaram por algo parecido, né? Então, queria agradecer por você compartilhar toda a sua história aqui com a gente. Toda não, né? Tem muito mais. Acompanhem ela nas redes sociais para vocês acompanharem mais da história dela. Inclusive, deixa um recado pro pessoal, fala onde eles podem te seguir, te acompanhar. Obrigada, Fabi. Quero te agradecer o convite, esse espaço. Muito importante eu falar sobre esse assunto nesse momento. Obrigada por ser um canal, por ajudar a transmitir isso. Espero que as pessoas consigam entender a importância do autoamor, do amor próprio, numa construção, numa transformação. E queria deixar muito claro que eu não defendo em nenhum momento a separação. Eu defendo a transformação. E que quando essa transformação chegar para você, mulher, que está aí, pedindo para ser transformada, no casulo ainda, né? Presa nesse casulo. Quando essa transformação chegar, eu desejo do fundo do coração que a sua transformação atinja o seu parceiro, né? Porque aí sim vai ser um ciclo de transformação mútua de um relacionamento que vai prosperar. O que não pode acontecer é você se fechar no casulo para sempre e deixar de se transformar pelo outro. Então, o que eu fiz foi um ímpeto, uma intuição muito forte do meu coração que me desejava essa transformação, e quando eu consegui completar essa transformação, eu não quis ficar no casulo, eu quis sair, eu quis voar. E é isso que eu estou fazendo, e é isso que eu gostaria de inspirar todas vocês que estão assistindo no dia de hoje a fazer também. Transformem-se, porque vocês são lindas, vocês são belas, maravilhosas, têm asas coloridas como uma de borboleta e precisam sair do casulo para voar. Que seja com parceiro, que seja com novos relacionamentos, mas que você voe. Alcance a sua própria felicidade, né? Exatamente. Independente de como isso vai ser. E onde as pessoas podem te encontrar? Nossa, eu falei. Ó, eu tenho um trabalho forte no Instagram, que é o Fran Rezende, @FranRezende com Z, tá? Lá eu conto um pouco desse processo de transformação. Estou contando cada vez mais sobre isso. E espero vocês lá no meu canal. E a sua marca? E na minha loja. Também tenho uma empresa, empreendo com brechó. Inclusive, você está convidada, viu, Fabi? A deixar seus desapegos lá. Todo mundo pode desapegar lá. Então, vender as coisas lá comigo na loja. Chama Peça Rara e fica em Pinheiros, na região de Pinheiros. Aí, se vocês puderem colocar o arroba também. Na tela e na descrição aí também. Todo mundo pode desapegar lá na minha loja para vender, para tirar uma renda, né, extra, né? E também ajudar a moda circular, que é sustentabilidade, né? A gente hoje tem um look por dia, não tem o look do dia? Que esse look dos dias seja reciclável, retornável, que você possa fazer esse ciclo. Se você vai usar só uma vez por causa de uma foto, vende ele depois, né? Para que essa roupa conte novas histórias com novas pessoas. Espero lá também. Incrível. Muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Fabi. Obrigada. Acho que vocês aí devem ter curtido, devem ter adorado. E, gente, todo domingo, às 18 horas, no meu canal do YouTube ou no Spotify, a gente tem um episódio novo do podcast Vida de Mãe. Sigam também lá nas outras redes. O meu também, Fabi Santina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.